Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aos trabalhos desta noite. Vamos pedir aos nossos irmãos da espiritualidade, a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e esses irmãos que nos acompanham, para que os trabalhos desta noite possam estar em paz e em tranquilidade, que eles continuem sempre ao nosso lado. E assim, vamos agradecer a Deus e orar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Bem, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu aqui no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliar-se com seus adversários. O item 5 e 6. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda o que vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ceitil era uma moeda. Há na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. Bem, esse caso que é citado aqui, né, que os espíritos no além-túmulo, ou seja, aqueles que estão desencarnados, eles têm os desejos de vingança, nós podemos citar como os grandes exemplos que acontecem na nossa casa. Nós temos visto que grande parte dos trabalhos que fazemos quando as luzes são apagadas são justamente esses casos em que as pessoas encarnadas nos procuram na casa, né, e com sérios problemas psicológicos, às vezes problemas de saúde e às vezes muitos problemas materiais. E a vida desses encarnados nunca dá certo, sempre com dificuldades. E a gente acaba indicando um tratamento espiritual e esses irmãos acabam sendo trazidos lá na nossa casa, né, através da incorporação, e lá são conversados os casos em que fazemos o possível para que haja um acordo de ambas as partes. Então isso é muito comum, bastante comum. Então, muita atenção nisso. Olha, continuando aqui o Evangelho. Por isto, o provérbio que diz, morta a cobra, cessa o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras, né? Então, nós diríamos que os espíritos desencarnados, que são os nossos inimigos, eles têm uma grande vantagem, porque eles estão invisíveis. E quando nós estamos aqui na Terra, não podemos percebê-los, mas eles conseguem nos ler. Então, fica muito mais fácil eles nos atacarem, eles colocar-nos em situações difíceis para que a nossa vida não seja fácil. Daí os tratamentos que acontecem na casa. Esta é a causa da maior parte dos problemas de obsessão, que é o que acabamos de falar, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade como a subjugação. A subjugação é uma dominação profunda. A vítima perde a própria vontade. Então vamos ler de novo. Esta é a causa
da maior parte dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. A possessão, a vítima perde o domínio total da vontade e das ações e passa a agir sob o comando do obsessor. Vejam só como é complicado tudo isso. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo por sua conduta e sua ação que se acha numa vida anterior. Veja, ninguém que sofre essa ação é vítima, porque de alguma forma, em uma outra encarnação, ele fez com que aquele espírito quisesse se vingar dele. E não é por uma simples situação na vida que alguém queira vingar-se de alguém. Existem situações muito difíceis, né? A perda da família, perda de negócios. Quando a gente entra nessas situações muito complicadas, né, tirando as coisas dos outros, então esses espíritos que se encontram desencarnados se acham na situação de querer vir nos cobrar aquilo que deles tiramos, né? Ao invés de que a doutrina espírita nos ensina justamente ao contrário, né? Que a gente deva perdoar sempre. Mas existem espíritos que ainda não estão preparados para isso. Por isso é que eles acabam fazendo com que esses encarnados, que são as pessoas os quais fizeram o mal, eles os atacam sempre, né? E acabam acontecendo esses casos que a gente verifica lá no nosso trabalho nas sextas-feiras. Bom, mas vamos dar continuidade aqui. Deus, consequente a esta situação, como uma punição pelo mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, por isso que é a permissão da espiritualidade para que essas coisas acabem acontecendo, que é até para o nosso próprio bem, para o nosso próprio aprendizado, porque quando a gente passa por uma situação dessas, a gente aprende, a gente nunca mais quer fazer mal a alguém, porque sentimos na nossa própria pele aquilo que fizemos os outros passarem. Então vamos lá. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo, perdoando aos inimigos, a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença ou ódios, ou qualquer causa motivada pelo rancor. É por isso que ele coloca aqui, no início da nossa leitura, reconcilia-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, ou seja, ao seu lado, para que não suceda o que vosso adversário vos entregue ao juiz e o juiz vos leve ao ministro da Justiça, né? Ou seja, então, está sendo colocado aqui nessa leitura que nós devemos perdoar aqueles os quais são os nossos inimigos ou que nós julgamos que sejam os nossos inimigos. E onde eles estão? Normalmente, esses nossos inimigos estão ao nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, né? Eles estão em todas as situações da nossa vivência. E a nossa vivência é desde a idade mais tenra até o fim da nossa vida. Nós vamos passar por todas essas situações junto desses irmãos que estão nos dando a prova de que nós devemos perdoá-los. Ou seja, devemos sempre procurar fazer com que haja uma reconciliação entre as partes. Porque nos reconciliando, nós teremos a bênção de Deus que nos auxiliará sempre. Mas aí você vai me dizer, bem, mas eu tentei fazer uma reconciliação com A, ou B ou C, e a pessoa não quis. Veja, o que importa é que nós façamos a nossa parte, né? Se você faz a sua parte, os bons espíritos, Deus e Jesus, vão te ajudar nas outras situações. Se a pessoa não quer aceitar as suas justificativas ou as suas indagações sobre aqueles fatos, é problema dela, você fez a sua parte. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Olha, desse modo,
de um inimigo enfurecido nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar do lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam. Então é aquilo que eu acabei de falar. Deus está sempre do lado daqueles que conseguem perdoar. A gente sabe que não é algo fácil, né? É preciso que nós nos burilemos muito, né? Mas temos uma grande vantagem, porque somos espíritas. A doutrina nos ensina isso, através dos estudos, das obras básicas, dos livros que foram deixados por esses irmãos, através da psicografia do Chico Xavier, do Divaldo Franco. Eles nos dão muitas dicas de como nós podemos fazer para perdoar o outro, ou não levar em consideração aquilo que nos ofende, não é? Porque nós temos a mania de sermos também os donos da verdade, não é? E não aceitamos muitas coisas. Nós precisamos rever essas nossas posições para que nós possamos viver uma vida mais tranquila. E quando a gente assim o faz, Deus nos acolhe. Os bons espíritos estão sempre do nosso lado. Mas vamos ler mais um trechinho aqui. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com o seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Vejam, se nós não seguirmos esta instrução, o que vai acontecer? Eu estou desencarnado e eu quero me vingar de determinada pessoa que está encarnada. Então eu vou lá e faço mal para essa pessoa. Uma hora eu vou ter que reencarnar. E essa pessoa vai desencarnar. E quando ela desencarnar, ela vai perceber que eu é que fiz aquilo. Então ela vai se sentir no direito de me atacar novamente porque eu estou reencarnado e ela desencarnada. Então, veja, nós precisamos dar um basta nisso, cessar esta situação, não é? Porque senão isso vai se perdurar por muitas existências. E aí o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de evoluirmos como espíritos, porque esse é o objetivo da nossa encarnação. O objetivo de estarmos encarnados é evoluirmos como espírito. Nós precisamos entender realmente isso. O que é ser espírita? É colocar em prática os ensinamentos que nós estamos adquirindo. Não adianta a gente participar no centro, ir lá bater cartão, tomar uma aguinha fluidificada, ouvir uma palestra, né? Tomar um passe. Não adianta. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo para que nós possamos evoluir como espíritos. É esse o objetivo. Bom, mas vamos lá, vamos dar mais uma lida aqui. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isto quer dizer que, enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. Então, é bem isso que nós precisamos entender, não é? Para o nosso próprio bem, para que nós possamos viver mais tranquilamente, para que nós possamos viver plenamente, nós precisamos entender o outro, procurar auxiliar o outro, procurar perdoar o outro, porque desta forma, perdoando o outro, nós estaremos nos perdoando também. Então é aquilo que foi colocado aqui no começo, que eu vou ler mais uma vez para ficar bem firme nas nossas memórias. Olha, reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda o que o vosso adversário vos entregue ao juiz e o juiz vos leve ao ministro da Justiça, e que sejais mandados para a prisão. Não é? Então, esse conselho de Jesus é muito próprio para nós que estamos na nossa jornada, na nossa caminhada na espiritualidade. Então, por isso é que nós novamente reforçamos aquilo que a gente sempre tem falado, estudar bastante, porque estudando a doutrina espírita, nós vamos entendendo certos mecanismos, né, e podemos viver melhor. Os bons espíritos são atraídos para nós quando nós estamos nessa situação. Imaginem todos quantas encarnações nós tivemos, né? Então, quantos espíritos
que são amigos da gente e querem nos auxiliar. Basta que nós estejamos na sintonia para que eles possam nos auxiliar, que nós permitamos que eles possam fazer isso, não é? E como é que nós vamos fazer isso? Reconciliando-se com os nossos inimigos, estudando a doutrina espírita, colocando aquilo que aprendemos em prática. É desta forma, desta maneira, que nós teremos uma situação melhor aqui na Terra e triunfaremos quando voltarmos ao plano espiritual, que esse é o objetivo. O objetivo é quando voltarmos ao plano espiritual, consciente de que realizamos o melhor que fosse possível, fizemos o melhor possível e ficamos num patamar melhor de espíritos até hoje, não é? Porque se nós pensarmos em outras encarnações para trás, né, pensamos um pouco na história do mundo, vejam quantas guerras, quantas situações difíceis ocorreram e quantas ainda vão ocorrer, mas nas quais nós tivemos alguma participação, né? E entender que hoje, faça uma análise de você mesmo hoje. Quem sou eu hoje? Hoje eu sou um conjunto de melhor de todas as outras encarnações. E veja como somos falhos ainda, né? Se nós fizermos esse raciocínio, quantos defeitos ainda temos, né? Então nós precisamos pular isso, dar um jeito de, através da nossa consciência, da nossa leitura, da nossa experiência na prática mediúnica, dos nossos estudos dos livros da doutrina espírita, passar essa situação da melhor forma possível para sermos espíritos melhores. Eu desejo a vocês uma boa noite e muito obrigado. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao tema exposto pelo nosso companheiro Roberto, vamos continuar refletindo um pouco mais sobre a questão da obsessão, um tema aí muito questionado e estudado pela doutrina espírita. Obsessão é uma ação persistente que um espírito inferior exerce sobre o indivíduo. Pode ser desde uma simples influência moral até uma perturbação mais intensa, atingindo ali as suas faculdades mentais, se tornando um processo de fascinação ou num grau extremo de subjugação. Importante compreendermos esse processo, pois ele acontece com todos nós. Já sabemos, através aí do estudo da reencarnação, que somos espíritos milenares em evolução. Temos ligações do passado, infelizmente, com espíritos que prejudicamos muito e não nos perdoaram. E por isto sofremos essas influências negativas. Somente existe a obsessão porque existem espíritos endividados, com débitos morais a resgatar. Porque há inferioridade em todos nós. Somos criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Então, nosso grau evolutivo, com certeza, propicia esses resgates, essas situações. E como acontecem essas influenciações? Qual é o mecanismo? Através de nossos pensamentos, atitudes e comportamentos viciosos, nossas imperfeições morais. Existe a ligação do passado com esses espíritos inferiores, né? Que não nos perdoaram e tentam o tempo todo nos influenciar. Ficam nos observando e esperam ali um momento propício para a efetivação da sintonia que almejam, justamente para nos prejudicar.
Mas lembremos sempre, não existem vítimas. É um processo bilateral. Nenhum espírito pode atuar em nossos pensamentos e nos influenciar, se não encontrar material para que isso aconteça. Se a influência está acontecendo, é porque nós permitimos. Isso é muito importante lembrar. Demos uma abertura para que isso acontecesse. E não nos admiremos por isso, que isso aconteça, pois sabemos através dos ensinamentos, como acabei de falar aqui, que a obsessão existe porque os seres humanos trazem em si mesmos os genes da inferioridade, que são as matrizes para que esta influenciação aconteça. É muito importante deixar isto claro, porque a grande maioria das pessoas, principalmente quem chega à casa espírita, chega com a conotação de que esse espírito ele está influenciando e que ele é o único responsável por toda a situação que está acontecendo. E quando começamos a estudar, percebemos que não é bem assim. Existe uma ligação, não é por acaso, ou por uma atitude do passado, ou por uma atitude do presente, na qual esta ligação se estabeleceu. E somos, sim, responsáveis também. No Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Na maioria das vezes estamos todos nós agindo sob a influência de espíritos que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, em cujas faixas vibratórias respiramos. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher, optar pela onda mental com que irá sintonizar. Nossa vontade é livre de aceitar ou não essas influenciações. A decisão é sempre nossa, responsabilidade individual. Muito importante observarmos, meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes somos. Através de nossos pensamentos e comportamentos viciosos e desequilibrados, que acontecem essas influenciações. Por isso, encontramos o ensinamento do Mestre Jesus no Evangelho: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Orai e vigiai, lembram-se? A invigilância é a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos. E, infelizmente, momentos de invigilância existem muitos. Todos nós os temos em variadas ocasiões. Por exemplo, quando temos sentimento de revolta, ódio, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, egoísmo, ociosidade, irritação, maledicência, desregramentos sexuais, viciações como álcool, fumo e outras drogas. Tudo isso são ali, infelizmente, momentos de invigilância, onde a espiritualidade inferior pode sim aproveitar e atuar sobre nós. O espírito Sheila nos adverte, lembrando mais uma vez do vigiai e orai. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias,
a lei divina está presente, recomendando-nos prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Um momento de vigilância pode ocasionar sérios problemas se este for um instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Explicando melhor, para não confundir, um pensamento destes em um instante não significa necessariamente que a pessoa esteja obsediada. Mas pode ser um momento em que o obsessor vai utilizar para intensificar, insuflar as suas ideias conturbadas na vítima. Por isso que nós temos que combater todos esses sentimentos inferiores, não dar guarida, não deixar isso permanecer e crescer em nós. Se esses pensamentos forem constantes, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual, aí estará configurada a predisposição para o processo obsessivo. Então, lembremos, qualquer ideia fixa negativa, sinal de alarme. Vigiai e orai. Outro ponto importantíssimo. O espírito obsessor é alguém a quem amamos outrora. Ou, talvez, um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós nesse passado de erros. É um irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então, não é por acaso, temos sim uma ligação e na grande maioria das vezes nós somos os responsáveis por esse espírito estar nesse sofrimento. Então, qual é o caminho certo? É acolher, é ouvir, é compreender o seu sofrimento e é o perdão. Reconhecer os nossos erros e tentar ali nos reconciliar. O Espiritismo, ele orienta o tratamento desses processos e demonstra o quanto é importante a participação daquele que está sendo obsediado, ou seja, um enfermo, necessidade da reforma íntima. Então, nós temos as sessões, os passes, os tratamentos individuais quando necessários, a prece. Na casa espírita, recebemos todo o apoio dos benfeitores amigos, mas o esforço da mudança é nosso. Temos que mudar o nosso comportamento, retirar todos os sentimentos inferiores que nos levaram no passado a criar essa situação. É esse processo, essa mudança que tem que acontecer. Precisamos mudar a direção dos nossos pensamentos, substituir as reflexões depressivas por pensamentos renovadores, olhar a vida com olhos otimistas, corajosos e, sobretudo, com muita esperança. É abrir a janela da alma através da prece, permitindo que um novo sol brilhe dentro de si mesmo, gerando um clima de confiança que favoreça a aproximação dos benfeitores amigos. Aí, com certeza, conseguiremos sim combater esses pensamentos mais difíceis que surgem na nossa caminhada. Temos um exemplo aqui no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, que é muito interessante. É um caso de uma senhora que demonstra aí a existência dessas causas kármicas, predispondo à obsessão e enfermidades. E ela foi ali atendida na casa espírita
e comentou que desde a mocidade foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. E frequentando as reuniões públicas na casa espírita durante anos, e tornou-se com o tempo participante de uma das reuniões mediúnicas. Era uma frequentadora assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se das suas dores. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede, depois de passar dias acorrentado por sua ordem. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só a deixaria se ela lhe pedisse perdão. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação, da lei de causa e efeito, apesar de já conhecer a lei de amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo veio reviver, ela se recusou a pedir perdão ao negro escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carrega dentro de si. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. E hoje, com a idade avançada, essa senhora continua a carregar os seus males, agravados pela idade, pela persistência no orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, acorrentada que está ao seu passado como escrava da prepotência e do egoísmo. Isso aqui é um exemplo, né, de como todos nós temos que estar atentos às nossas atitudes, nosso comportamento. Todos nós já conhecemos a doutrina espírita, conhecemos o Evangelho do Mestre Jesus e como que está ali a nossa transformação. Estejamos atentos. E fica aqui então estas reflexões, lembrando um trechinho ali do Evangelho, no final, quando ele faz a coletânea de preces espíritas, nós temos o item que ele coloca para afastar os maus espíritos. É muito interessante. Vejam o que os espíritos colocam aqui na resposta. Os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Então é isso, que todos nós estejamos sempre em prece, pedindo a Deus o auxílio, a força, a coragem para suportarmos as situações que a vida nos apresenta, compreendermos que tudo tem uma razão de ser e que, se depender do meu comportamento, para isso melhorar, que eu me esforce. E com certeza, ajuda não vai nos faltar. Somos amparados o tempo todo. O que nos falta muitas vezes é a boa vontade, o esforço e perseverança. Lembremos dessa palavrinha, né, que é
persistir, a não desistir no primeiro obstáculo. São muitas tentativas, dificuldades de cair e levantar, mas podemos sim vencer qualquer dificuldade. Lembremos do ensinamento de Jesus. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Tudo é possível para aquele que crê. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos.